Estamos aqui no Foresp Experience, no nosso estúdio, na Fispal Food Service, diretamente do pavilhão AMB. E este deve encerrar o ciclo de conversas deste evento, desta feira, um bate-papo aberto, descontraído, com Ivan Baldini, que é o secretário-geral do Sindicato Patronal de Hotéis da Grande São Paulo, ou seja, é aquele cara que representa a hotelaria na Grande São Paulo, em vários municípios, menos ABC, menos Osasco e região, mas todo o restante está com São Paulo. E o Cezinha Ferreira, que é o nosso diretor de bares e casas noturnas e presidente da Apressa, que é a Associação Paulista de um monte de coisa que o nome é comprido pra caramba, né? Bares, restaurantes, eventos, casas noturnas, similares e afins. Similares e afins de São Paulo e de vários lugares. Você já tem mais de 400? A gente passou de 500 associados. Passou de 500 associados. No Brasil? Então, a Apressa ela é uma associação paulista, Estado. Então a gente está muito mais forte em São Paulo, onde a gente nasceu, mas tem já... Mas daqui a pouco, Força ABC, Sorocaba... Daqui a pouco você vai ser a Associação América Latina de Bares e Restaurantes. Federativa. É isso aí. Pessoal, o negócio é o seguinte, a gente está aqui fechando, hoje agora é um bate-papo de rodada aqui final das nossas entrevistas, né? Eu sei que o Ivan tem alguns assuntos pontuais que depois a gente vai tratar com mais profundidade, principalmente aí na questão dos aplicativos e as locações. Quer dizer, esse assunto, Ivan, só rapidamente para colocar aqui para a gente, vem lá de trás, né? A gente estava falando de Airbnb e tudo mais, né? Como é que está hoje isso? Eu sei que tem algumas questões ali que impedem, que resolvem, não resolvem, mas São Paulo já conseguiu uma igualdade, mais ou menos, aí, tributária? Já tem uma justiça ou ainda não entre a concorrência? Já é uma concorrência leal ou ainda é desleal dos hotéis com os aplicativos? Rapidinho, assim, para a gente... Essa batalha nossa lá do sindicato está desde 2017. E essa falta de isonomia está desde lá até hoje. Então, ainda os meios de hospedagens, que agora a gente fala que é o meio de hospedagem atípico, eles não são nossos, vamos dizer, nossos inimigos. Eles são também um meio de hospedagem, como tantos outros foram, flats e tal, mas a gente sempre quis isonomia, não quer evitar. Eles têm o lugar deles ao sol. Deixa eu entender uma coisa aqui, e para o Cezinha comentar também sobre esse assunto. Lá atrás, quando começou, entrou o Airbnb arrasando o mercado aí com um modelo diferente, bacana. Nasceu com aquele negócio de aluguel de sofás, né? O couch, surf couch, não sei o que não existe mais, né? E aí foi uma loucura no mundo inteiro. Hoje as plataformas, não só Airbnb, Booking, Hotels.com e todas as demais, só citei as três maiores, elas também vendem hospedagem de hotéis. Para entender o conceito, o problema saiu das plataformas e agora é uma questão direta entre a empresa hoteleira e o proprietário do apartamento que aluga, né? o locatário do apartamento, ou ainda é uma questão com as plataformas? Pergunta complicada. Nunca foi uma questão com as plataformas, porque as plataformas, por exemplo, a hotelaria também vende através do Airbnb. Exatamente, é isso que exato. Então, o Airbnb surgiu no mundo inteiro como precursor desse meio de hospedagem, mas eles abrangem todos os meios de hospedagens no mundo, aqui também em São Paulo. Então não é problema com a plataforma, é com o meio de hospedagem que ele não está, por exemplo, ele não paga todos os impostos que um... É uma atividade comercial, profissional, que não é tributada como hoteleiro. Mas tem uma questão também, logicamente nós estamos aqui defendendo os hotéis, né, que fique bem claro, né? Mas o mercado é grande. E é uma questão também eu acho que os preços hoje do Airbnb, dos apartamentos, locação, né, não os hotéis, também subiu bastante. Quer dizer, houve
mais ou menos como aconteceu com Uber e táxis, que hoje você tem a opção dos dois e o preço é mais ou menos igual? Exato. Só que de um lado você tem vantagens, do outro você não tem vantagens. Nós temos segurança, qualidade, uma série de benefícios que o apartamento não tem, café da manhã, etc, etc. É isso? Exatamente. Eles não precisam cumprir... Está pitando a feira aí, não sei se o barulho está saindo aqui. Alguém bateu a meta. Alguém bateu a meta. Eles não precisam cumprir uma infinidade de legislações. Exato, esse é o problema. De uso e ocupação do solo, para começar, na cidade, e não precisam cumprir uma enorme quantidade de impostos. Não precisam pagar vários impostos que nós pagamos na cadeia tributária nossa. E Ivan, eu acredito também que licenças, né? Sim. Então, um hotel, eu imagino a quantidade de licenças, de vigilância. Não, o adicional, a insalubridade das camareiras e uma série de questões aí no meio, lógico. Veja, eles não têm nem empregados. Eles tratam como se eles fossem residenciais. E no residencial, você na sua casa, se você contrata uma faxineira, você pode contratar ela 2 vezes por semana, que ela não vai ser sua empregada. Então você não está sujeito ao INSS, o vínculo empregatício, a oneração de folha de pagamento, uma série de coisas. E eles tratam assim. Então, quem vai lá arrumar o apartamento deles, eles contratam uma arrumadeira um dia, outra outro dia, outra outro dia, eles não caem nessa... E na verdade, vou dar um depoimento pessoal, logo lá no começo, você viajava e se hospedava em Airbnb, saía baratinho, era uma coisa legal, diferente, nova e tal. Eu fiz isso particularmente algumas vezes. Hoje, eu não faço mais, porque não vale mais a pena. Você vai num hotel, você está protegido, você tem estacionamento, você tem o quarto arrumado, você tem o café da manhã, e os preços são compatíveis com o serviço que você está pagando. Então, concorrencialmente, para o hóspede, para o turista, para o viajante, não vale mais a pena você ficar sem essa proteção, sem essa segurança. Vale a pena ficar no hotel. Exatamente. O que agora... Na área de casas, bares e casas noturnas, o teu público fica em hotel ou em Airbnb? Olha, depende do lugar, né? Que perguntas. Na realidade, que eles venham para São Paulo. Venham para São Paulo e que frequentem. Fiquem acampados, mas que aproveitem a estadia em São Paulo para irem nos restaurantes, nos bares, nas baladas. Claro. A noite de São Paulo. Sempre uma noite forte, famosa no Brasil inteiro como a melhor noite do país, etc, etc. Sofreu várias transformações aí. Essas questões de hospedagem pode ter relações com isso também. Como é que está hoje? Em que ponto nós estamos? O que mudou? A gente falava muito no ano passado de algumas tendências que já são realidade ou não? Eu acho que a gente está num momento de transição, Enio. E assim... Tem gente que a gente conversa que acha, não, é aquele lance cíclico, daqui a pouco volta. Mas assim, eu acho que são várias nuances, né? A gente tem a questão que eu acho assim, né? Toda entrevista, podcast, uma pergunta que sempre é muito recorrente e essa história da geração Z que não tá bebendo e não quer mais sair à noite? Né? Eu não acho isso verdadeiro, acho que não tem a ver com geração Z, em conversas nossas particulares tem a ver com a gente, né? Hoje eu acho que tem um movimento muito maior do que falar em geração Z, é a questão dessa pegada do wellness, né? Da saúde, né? Agregando ainda uma coisa que me preocupa, eu acho que o setor tem que olhar com muita atenção, que vai ser a revolução causada pelas canetas emagrecedoras. E falaram isso aqui. Cara, assim, isso eu acho que veio para ficar. Assim, a gente tem que olhar, porque impacta muito hoje num ticket médio de uma mesa de um restaurante. Eu conversei aqui com o maior fabricante mundial de destilados, né? E conversei aqui com um grande fabricante de cervejas também, conversas separadas. Ambos estão preocupados com essa questão. Trazer principalmente o da cerveja. E eu imagino quem seja, e o da cerveja, inclusive eu tive numa inauguração deles ontem, eles estão abrindo
um espaço deles dentro de um parque aqui em São Paulo. Isso. Né? Então, assim, você já está vendo a pessoa indo correr e tá parando no parque para beber. E o foco deles hoje, isso dando um spoiler aqui de conversa que eu sei, é que eles vão direcionar para a cerveja que vai ser a Coca Zero da Coca-Cola para a cerveja normal deles. Cerveja baixa caloria, cerveja sem glúten, 3% de álcool e a cerveja zero. Quer dizer, menos álcool, cerveja zero. Né? Esse mercado está crescendo bastante. Eu acho que é o foco, a gente vê pelo mercado nos Estados Unidos, você fala, pô, qual que é a cerveja mais consumida, vendida lá hoje? Não sei. Michelob. Da Michelob da Ambev, que é baixa caloria. Baixa caloria. Então, a Heineken vem e outro dado nesse fator termômetro também, duas grandes redes hoteleiras, um hotel de super luxo e outra maior rede do país, esteve aqui conosco conversando sobre alimentação, sobre os responsáveis, né, pelo AIB dessas redes. E mais de 50% do consumo e dos pratos já no cardápio deles são vegetarianos, veganos, diet qualquer coisa, saudáveis, etc, etc. Isso é uma tendência sólida, não é mais tendência, é realidade. Eu acho que tem esse apego do wellness e isso para mim poderia ser cíclico. Mas esse pessoal também se diverte. Sim, só que assim, esse do wellness onde entra baixa caloria, a pessoa, esse meme da proteína, né? Pô, tudo quer ver quanto tem de proteína, né? Água com proteína hoje e tal. Então, eu acho que vem, mas o quanto o uso de medicamentos como as canetas que eu estou falando não agregam, porque traz um conceito que eu acho que hoje tem muito presente, que é o imediatismo. Né? Então é mais fácil você emagrecer, você se empolga, então é a hora de você ir para academia. Eu tive numa cidade do interior de São Paulo para tentar ver um ponto para abrir dentro do nosso setor, um bar novo e tal. A corretora me atendendo falou, pô, você tem certeza, meu? Ó, abriu 5 academias e fechou 3 bares. Tá. Então, essa linha está existindo. Mas dá para transformar o entretenimento noturno de alguma forma para que o mercado, as empresas continuem? Quer dizer, não é uma questão que aniquilou e acabou, né? Não, de novo, acho que você falou muito bem, até eu defendo a Noite de São Paulo não como a melhor do Brasil, mas como uma das melhores do mundo. Uma das melhores do mundo, né? A gente comparando ali com grandes metrópoles, Paris, Nova York, Londres, Roma, você fala assim, pô, São Paulo sempre tem... São Paulo é conhecida, né, por um trabalho lá de trás do Cindy Resbar como a capital mundial da gastronomia. A gente tem o reconhecimento por mais de 60 consulados. Pô, assim, São Paulo, eu acho que o atendimento de São Paulo não tem o que falar em comparação. Então, assim, é uma experiência muito grande, mas a gente está passando um momento de noite complicado, que engloba, acho que tudo isso. Não acredito que a noite vai morrer. Acho que tem essa adaptação dos eventos diurnos, né? Eu vou falar assim, eu tenho um estabelecimento que funciona à noite, meu domingo, graças a Deus, era 3h40 da manhã, tinha fila na porta, né? Então vai ter o pessoal saindo à noite, né? Agora, Ivan, conectando isso aqui à hotelaria, motelaria, quer dizer, o hotel de atendimento, não estou falando de motel sexo, porque não é mais isso, né? Quer dizer, os usos se transformaram, né? O evento nos hotéis, os eventos nos motéis, as festas e o apoio à noite, quer dizer, das casas noturnas com a hotelaria. Não dá para fazer um programa, um trabalho específico nesse sentido? Com certeza, porque principalmente São Paulo, capital, é um grande laboratório. Isso. Aqui tudo acontece. Isso. Desde muito tempo atrás, 20 e tantos anos atrás, que a gente trouxe o título de capital mundial da gastronomia para São Paulo, porque já era. A gente só colocou, vamos dizer assim, os pingos nos is. Mas aqui tem espaço para tudo. Tem espaço para um bar noturno, uma balada noturna? Tem espaço para um bar diurno, uma balada diurna. E com esses apelos
light, né? O, Fit, ba- tem. o bar dentro do parque, sabe que horas que ele abre? Não. 7h30 da manhã. Abre às 7h30 da manhã. É, Pô, que legal. Porque tem público no Tem parque. público. exato. Mas esse é igual ao after? Esse público é o que vai correr ou é o público do after? Porque Assim, ó, ainda tem after em São Paulo? Deve ter. Tem. E eu acho assim, né? Na realidade, é um público que tá até assim, pô, tá nessa pegada do wellness, Aham. mas assim, acho que tem aquela mentalidade um pouco. Porque assim, ó, teve alguns eventos que a gente está casando hoje, grupos de corrida. Tá. Então tem o grupo lá, eles têm 400 membros. Tá. Marcam no bar, fazem o percurso todo, Aham. correndo ali junto, termina no bar e aí vão beber. É engraçado, tá? No que eu participei, É. você fala assim, qual foi o consumo dessa galera? Na minha cabeça, 90% ia ser zero álcool, Uhum. o baixa caloria, E não. né? Não. Tomando 10, cervejinha 10, e tal. 10% foi essa linha, 90% foi a linha com álcool. E aí eu acho que vem um lado que é o seguinte, que tem um pouco que fala assim, pô, eu já paguei, eu posso. Entendi. Né? Mas a gente tem uma questão também, né? A nossa geração, você é um pouquinho mais novo, mas tá Mais ou menos. tá batendo quase ali. A nossa geração estava acostumada lá atrás que não tinha fiscalização na rua, não tinha blitz de álcool, não tinha, então você saía, ia nas festas, bebia, pegava o carro, era um horror de uma irresponsabilidade. Eu acho que eu faço parte, talvez, da geração mais irresponsável que já passou por aqui. Dá para fazer, né? Não sei, mas nós pegamos carro. Pegamos a transformação tecnológica, pegamos a noite, pegamos balada, pegamos álcool, que depois pegou tudo junto do pior, né? Do pior modo de dizer, da irresponsabilidade. Da irresponsabilidade. Né? Hoje não é mais assim, né? Claro, hoje não dá mais, né? Hoje eu vou de Uber se eu for beber, porque obviamente... Não tem nem a preocupação, né? Mas nós fomos criados a não ter essa preocupação. Na época não tinha cinto de segurança, né? Quer dizer, tinha, mas ninguém usava, não existia. Não era obrigado. Não era obrigado. Então tem essa questão. Hoje isso mudou completamente. Isso diminui, muda a forma de lazer dessa geração que está vindo aí, né? Eu acho que não é só a saúde, tem uma questão... Ou você vê ainda muitos jovens com a mesma irresponsabilidade da nossa geração lá atrás. Não tem, né? Eu vejo muito jovem que o pessoal, esse negócio que o pessoal não tá bebendo, não tá nada, muito jovem bebendo. Jovem consumidor, né? Em nível Sim. de consumo. Mas às vezes e eles que fica na elegem noite. um que não vai tomar, que ele vai ser o Então, condutor. na realidade, eu acho que tem muito essa questão hoje né? O Uber, o Airbnb, que a gente está falando esse lance dessas plataformas que vieram facilitar. Então, é mais fácil, você gasta menos, porque hoje o valet é caríssimo, né? Você não tem a preocupação de ser parado numa blitz e tal. Exato. Mas, por exemplo... Mas eu acho que eu já vejo no jovem, por alguns que eu conheço, a gente está falando que a gente é um pessoal mais velho, quando você tinha ali 17, 18 anos, qual que era o sonho de vocês? Tem um carro. Tirar a carta E hoje não é mais. Meu pai me liberava com 16 anos, eu já ia de carro para a escola, isso mas aí. eu vou tirar a carta. É isso aí. Hoje eu vejo assim, não tem mais essa coisa do carro. tem essa O cara pegada. não, pra que ter carro? Mas agora, bem objetivamente, você tem uma casa noturna, você tem um bar noturno. Nos últimos anos, qual é hoje a porcentagem, como tem sido a porcentagem de bebida alcoólica e não alcoólica? O alcoólico ainda é muito forte. E assim, Mas é 80%? Eu vou te colocar assim, ó. A gente teve um susto agora no final do ano passado. Isso, a questão do metanol e tudo mais. Metanol veio, a gente se assustou. Não. Assim, deu um calafrio meio lembrando o Covid. Não, foi terrível. Né? Foi. E nesse período, para muitos lugares, assim, o faturamento caiu 50%. Não, mas já recuperou, né? Já voltou. Voltou, tem gente que ainda fala, mas Voltou com cicatrizes, é isso? poucas, perto do que se pintou, poucas. Tá. Mas ali você percebe assim, por exemplo, na balada ainda o consumo é muito forte de álcool. Mas- de drinks. mas- né? mas- Se a gente já vem com apelo há anos do gin, né? Que o gin voltou com muita força. Isso.
Então... Mas se antes era 2% de não alcoólico, agora é aqui ou não? Não dá para fazer? Eu não tenho para te falar, se eu for te falar, eu vou estar fazendo um chute. Tá. Mas lógico que hoje você tem talvez bebidas menos alcoólicas ou os RTDs, né? Que estão ganhando espaço. Quer dizer, né? isso as tudo... latinhas do mate com rum. Tá. Né? Tem mais opções de bebidas Sim. também por aí. Então. Mas no ano passado a gente viu muito marketing em cima de uma mudança da noite. Na verdade é uma... Eu acho que está existindo, acho que existe um problema hoje, Brasil e provavelmente mundo, né? A gente pode falar, que é de economia também, né? Claro. Então, você pegar desde a pandemia, a gente teve períodos aí, os primeiros anos, com um reajuste de aluguel absurdo. Então, os custos de ocupação estão lá em cima. Não sei se o Ivan pode colocar isso em questão de hotéis, mas seja balada e acho que seja restaurantes, a gente vem passando uma adaptação hoje na questão de gestão. Hoje se permite errar muito menos. Claro. Né? Muito se fala hoje, você sabe qual que é o seu CMV? Exato. Bom, qual a margem de contribuição? Antigamente não se falava disso. Antes você podia não saber e você tinha margem para errar. Hoje, realmente, se você não tomar cuidado, você perde, trabalha... E perde. Hoje na hotelaria também as margens estão mais muito apertadas. reduzidas. E a hotelaria ainda tem uma dívida que foi contraída lá atrás, na pandemia. Isso. A gente ainda está pagando, esses financiamentos que a gente precisou ter para nos sustentar. E o setor de eventos, baladas, teve o PERSE, mas foi o mais afetado. Foi o primeiro a fechar e o último a abrir. Agora, Ivan, juntando um pouco isso daqui, de alguns anos para cá, a hotelaria começou a ter também, não todos os hotéis, obviamente, mas muitos hotéis nas capitais, o seu equipamento noturno, o seu bar, seu rooftop, o restaurante com baladinha, sim. Quer dizer, começou a entrar um pouco nesse mercado, quer dizer, os hotéis com opção de lazer noturno. Quer dizer, antigamente o bar do hotel é só aquele do térreo, que você chegava lá, tomava um café, um uísque, alguma coisa assim e tal. Hoje você tem mais opções nos hotéis que dá um certo conforto, que dá uma certa segurança, que é legal. É que se você quiser, você pode ficar lá no hotel. Que é uma experiência diferente. Não é? Isso é uma coisa bastante positiva aí na noite também, em toda essa experiência. Né? Principalmente que à noite a gente tem que levar em consideração o fato de uma noite aberta é meio perigosa ainda em São Paulo. A Secretaria de Segurança, São Paulo, com as câmeras, né, o Smart Sampa. O Ivan participou de um evento que a gente fez essa semana, onde a gente focou muito nessa questão de segurança pública e uma outra pauta que é a reforma tributária. Nós temos diversas questões ali. E está melhorando esse ambiente aqui em São Paulo, mais por esta vigilância que está havendo, tanto do Smart Sampa. da Secretaria Municipal de Segurança, né, vamos dizer assim, e como a Secretaria Estadual está concentrando mais. Então está melhorando um pouco o ambiente externo, mas ainda tem aquela coisa que veio do passado, que já está a tempo, tome cuidado em São Paulo. Mas eu acho que não é nem vem do passado, até pelo nosso evento lá na quarta-feira, é muito bacana você assim, ter a apresentação, receber a apresentação de números que você fala assim, o crime está sendo combatido, estão tendo ações, o uso de tecnologia, e assim, o resultado está aparecendo. Né? Então, e são resultados, na minha visão, expressivos. Só que o meu sentimento não repercute esses resultados. Que aí, assim, isso eu depois levei para casa, eles estavam pensando, mas caiu o índice aqui de furto, de roubo, uma melhora aqui, mas hoje eu me sinto tão inseguro e que aí até pela conversa eu entendo que a questão hoje, assim, sendo objetivo, o cara é preso, mas já sai no mesmo dia. Tem vários... Então, acho que a gente entra num problema hoje que precisa ser analisado, que é a questão da impunidade. A questão, o cara...
Tem muita coisa Fica acontecendo, solto. mas o problema da segurança continua existindo, apesar de melhoria, tal, etc. Os O números, secretário índices, colocou mas, esses números, as capturas que eles fizeram, levaram o cara a lá no dia percepção- seguinte, ele a já percepção de segurança não mudou muito, né? Mas é isso, mais um bate-papo mais alegre. A gente teve tanta crítica aqui aos a gente tem tanto problema que toma pancada o tempo todo, né? estava... Esse aqui pra gente Airbnb, por entender. exemplo, essas hospedagens atípicas, Aham. são um problema? Eu digo que não. Tá. Eles são... não tem isonomia, mas no caso de São Paulo, tem espaço. Tem espaço, né? Tem E demanda. ainda tem espaço para coisa. Agora, tem outras capitais É. que já não teriam teriam problemas com isso. E mundo afora, a gente está vendo uma tendência diferente. Aham, Porque você veja o tão falado caso de Barcelona. aham. Lá em Barcelona, o prefeito está caçando todas as licenças que ele deu para o Airbnb. Lá eles pagam os impostos, fazem tudo. Mas eu acho que a questão, a gente vai já encerrar, mas eu acho que a questão também tem um outro aspecto, né? Que São Paulo está começando até agora, que é a transformação imobiliária. Nessas cidades, né, os centros antigos, os apartamentos antigos, teve uma transformação imobiliária gigantesca por causa do turismo e do Airbnb, das hospedagens. Aqui, como é mais disperso, a gente nota menos, mas está começando a ter, acho que foi mais por isso. Mas eu não sei. que Mas nesses O aumento locais, dos aluguéis. os Então. aumentos dos aluguéis lá nessas grandes capitais que já tem aquele tamanho, não tem como crescer. A legislação não deixa crescer. Aqui em São Paulo nós tivemos uma legislação que abriu o crescimento vertical, principalmente em grandes vias de acesso. Então aqui a gente ainda tem espaço de crescimento vertical e até espaço horizontal. Nessas capitais como Barcelona tem vários problemas. É muito imóvel tombado, você não pode crescer, tal, então tem toda essa política. Ivan, a gente vai ter um programa só sobre isso que a gente precisa, a gente está aqui bolando. A tua equipe vai patrocinar nosso próximo programa, não é isso? Bora. Obrigado, Cezinha. Obrigado, Fechado, Ivan. Um Prazer, bate-papo aqui de meu. bares e casas noturnas com hotéis, toda a hotelaria. Dois segmentos importantíssimos do nosso setor que conversam, que têm muita afinidade, que a gente pode inclusive desenvolver um pouco mais e cada um com suas questões, seus problemas, que a Foresp trata, vai em frente e representa aqui no estado de São Paulo. Obrigado, prazer Cezinha. estar aqui, parabéns Obrigado, Ivan. pela Parabéns, experiência aqui que a Foresp está Legal, né? proporcionando aí Vamos para todo mundo do setor, né? isso Finalizando aí mais uma FISPAL. finalizando mais uma FISPAL. É isso aí. Então- Último dia da FISPAL, fechou. E daqui a pouco a gente volta com mais informações no próximo evento. É isso aí. Obrigado, Ivan. Obrigado, Cezinha. Obrigado a vocês. Valeu.